Saudações, meu nome é Casimiro Nunes Carimo. Estou aqui a apresentar o trabalho que está relacionado à aula do capítulo 3, cujo tópico é elementos requeridos à nutrição de plantas. É um tópico da disciplina de fertilidade do solo, na qual, neste momento, como uma fase inicial, que apresento o tema, como eu acabei de dizer, que é elementos requeridos à nutrição de planta, e com foco nos macronutrientes, assim como micronutrientes, suas funções, forma de abordagem e também forma de absorção, deficiência e toxidez, bem como a sua quantidade adequada no solo e também nas plantas. Então, este tema é um tema de extrema relevância no contexto da agricultura moderna, pois a produtividade das culturas depende diretamente da disponibilidade e do equilíbrio dos nutrientes no solo. Então, a nutrição adequada não apenas garante o crescimento saudável das plantas, mas também ela influencia a qualidade dos produtos agrícolas e a resistência a fatores de estresse, como praga, doença e condições ambientais diversas. Então, além disso, esse estudo de nutrientes também pode permitir a compreender melhor o processo fisiológico que pode ocorrer dentro de uma planta, como a fotossíntese, a respiração, a síntese de compostos orgânicos. Então, cada nutriente que eu vou aqui falar durante a apresentação, ela desempenha uma função específica. Então, o objetivo desse trabalho é de identificar formas de absorção de nutrientes, explicar as funções de cada nutriente na planta e também conhecer os sintomas, de deficiência e também toxidez, e também entender as quantidades adequadas no solo e na planta. Então, esses são os objetivos que estão relacionados a esse trabalho. Então, é importante termos em mente que a nutrição mineral das plantas é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento vegetal e para o processo das atividades agrícolas na planta, ou seja, agrícola no geral. Então, as plantas elas necessitam de nutrientes para complementar o seu ciclo de vida. Então, esse é um dos pontos muito importantes que temos que destacar durante essa aula ou durante a apresentação desse capítulo. Sendo esses elementos que são absorvidos principalmente do solo, de forma de íons, e eles são dissolvidos na solução do solo. Esses nutrientes também, elas participam de processos fundamentais, como a formação de tecidos, e também a produção de energia e a regulação de funções metabológicas. Bom, vou falar aqui da classificação de nutrientes. Os nutrientes são classificados em macronutrientes e micronutrientes. Dos macronutrientes, lá nós encontramos o macronutriente primário, que são o famoso NPK, nesse caso nitrogênio, fósforo e potássio. E famoso também, aliás, nesse caso, os secundários, que são o cálcio, magnésio e enxofre. E para o caso dos micronutrientes, lá destacam-se o boro, cloro, cobre e ferro. E também temos o manganês, molibdênio, zinco e níquel. Então, a disponibilidade de nutrientes no solo ela depende de diversos fatores. Isso inclui o tipo do solo, o pH, a matéria orgânica disponível, o clima também. Mesmo quando um nutriente está presente no solo, ele pode não estar disponível para a planta.
o que torna o manejo de fertilidade ainda mais importante. Então, neste contexto, a análise do solo surge como uma ferramenta essencial para identificar a deficiência e orientar a produtividade de forma adequada. Então, outro aspecto importante é que os nutrientes atuam de forma isolada, havendo a interação entre eles, podem favorecer ou dificultar a absorção. Nesse caso, por exemplo, o excesso de um nutriente pode causar a deficiência do outro. E também devido ao efeito de antagonismo. Portanto, o equilíbrio nutricional é fundamental para o crescimento saudável da planta. Isso também pode ser verificado de uma outra vertente, né? Podemos interpretar isso através de lei do mínimo, onde a disponibilidade de um nutriente pode influenciar aquilo que é a produtividade da cultura. Bom, e também é importante destacar que essas classificações que eu acabei de mencionar agora não estão relacionadas à importância de nutriente, pois todos eles são essenciais. Então, a ausência de qualquer um deles pode impedir que a planta complete seu ciclo de vida. E além disso, cada nutriente ela possui função específica e não pode ser substituído por um outro. Então, os macronutrientes podem ainda ser subdivididos em primário, como havia dito, e secundário. Então, nos primários, como mencionei aqui, e aqui mostra nessa imagem, são mais utilizados em programas de adubação devido à sua grande demanda na planta. Então, vou aqui falar principalmente de nitrogênio. O nitrogênio é um dos macronutrientes e ela é considerada um dos nutrientes mais importantes para a planta, sendo frequentemente o fator limitante para a produção agrícola. Ela está absorvido principalmente, ou seja, ela é absorvido principalmente de forma de nitrato ou de amônio, sendo que o nitrato apresenta maior mobilidade no solo, enquanto que o amônio pode ser retido pelas partículas de solo. Então, esse nutriente desempenha funções específicas, sendo a componente fundamental de proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos e a clorofila. Então, por essa razão, o nitrogênio está diretamente relacionado ao crescimento vegetativo da planta, influenciado ao desenvolvimento das folhas, do caule, bem como a intensidade e a coloração verde. Então, a deficiência desse nutriente ela manifesta-se inicialmente nas folhas mais velhas. E também devido à sua alta mobilidade na planta. Então, os sintomas incluem amarelecimento generalizado, o crescimento reduzido e o vigor, o menos vigor. Então, como mostra essa imagem aqui, em casos mais severos, ela pode ocorrer a queda prematura nas folhas. Então, por outro lado, excesso de nitrogênio pode causar crescimento exagerado na parte vegetativa. E as folhas ficam verdes mesmo, 100% verde. Então, esse equilíbrio ou desequilíbrio também pode comprometer a produção. Em termos de quantidade de nitrogênio, apresenta cerca de 2 a 5% da matéria seca nas plantas, sendo que um dos elementos mais abundantes. Então, no solo, a sua disponibilidade está fortemente associada à matéria orgânica. Então, assim, o manejo adequado de nitrogênio é essencial para garantir a produtividade e a sustentabilidade das culturas. Então, como eu estava a dizer, os sintomas incluem amarelecimento generalizado, o crescimento reduzido e o menor vigor. Então, aqui temos folhas, ou seja, alguns sinais de sintomas de deficiência.
onde essa folha que tem amarelecimento na nervura principal é uma folha com deficiência de nitrogênio. E, consequentemente, temos aqui a sua espiga com também uma deficiência fisiológica. Então, isso é resultado da deficiência de nitrogênio. E temos aqui uma folha normal, que ela, neste caso, o nitrogênio está em boas condições, ou a quantidade desejada de acordo com a necessidade nutricional da planta. Então, existe nitrogênio disponível no solo. E, por sua vez, temos aqui uma espiga saudável, uma espiga normal, com um alto vigor de graus. E isso é importante e ajuda a compreender que, quando o nitrogênio é manuseado de uma forma adequada, ela já pode influenciar naquilo que é a produtividade agrícola no nosso campo de produção. E olhando para as folhas com deficiência, assim como a sua espiga, e consequentemente automaticamente a gente já pensa que isso já pode comprometer a nossa produção. Eu vou falar aqui também do fósforo. O fósforo é um dos macronutrientes essencial para o desenvolvimento da planta e desempenhando um papel fundamental nos processos energéticos e o metabolismo, nesse caso da planta. Ele é absorvido principalmente em forma de íons fosfato, como vê aqui, e dependendo também do pH do solo. Ela depende muito mais, a sua forma de absorção depende muito mais também do pH do solo. No entanto, diferentemente do nitrogênio, o fósforo apresenta baixa mobilidade no solo, o que significa que a sua disponibilidade depende muito das condições químicas, especialmente do pH e da presença de alumínio, ferro, em solos ácidos, por exemplo. Então, uma das principais funções do fósforo é a sua participação na transferência de energia. Então, tenho aqui essa imagem que pode mostrar a deficiência de fósforo. A deficiência de fósforo geralmente resulta em crescimento lento e reduzindo, além de um sintoma radicular também pouco desenvolvido. O sintoma é característico e é a coloração arroxeada nas folhas, causada pelo acúmulo de autocininas. Então, esse sintoma ocorre com maior frequência em plantas jovens. Então, por outro lado, a toxidez também do fósforo, ela é menos comum. Então, mas o seu excesso pode causar desequilíbrio nutricional, principalmente reduzindo a absorção de micronutrientes como zinco, ferro, levando à sua deficiência secundária. Então, em termos de quantidade, o fósforo está presente na planta em menores proporções, geralmente entre 0,1 a 0,5 de matéria seca. Então, no solo, a sua disponibilidade é frequentemente limitada, exigindo manejo adequado por meio de adubação fosfatada. Então, assim, o fósforo é essencial para garantir o desenvolvimento equilibrado e a produtividade da cultura. Antes estava a dizer aqui da função, né? Uma das principais funções do fósforo é a participação na transferência de energia dentro da planta. Então, por meio de uma molécula como o ATP. Ele também é essencial para a divisão celular e o desenvolvimento das raízes. E também na formação do fruto. E sem mais delongas, vou falar aqui também do potássio. O potássio é um macronutriente altamente importante na planta. Perdão. É altamente importante na planta, sendo absorvido de forma de íon também, assim como outro nutriente. Diferentemente dos outros nutrientes que acabei de mencionar, o potássio não faz parte da estrutura do composto orgânico, mas atua principalmente na regulação
do processo fisiológico essencial. Então, uma das suas funções é mais importante. Uma das suas funções, ou a função mais importante, nesse caso, é a regulação do equilíbrio hídrico da planta, controlando a abertura e o fechamento do estomato, o que influencia diretamente a transpiração e a fotossíntese. Então, além disso, o potássio participa na ativação de diversas enzimas, contribuindo para o metabolismo energético e a síntese de proteínas. O potássio também aumenta a resistência da planta a estresses abióticos, como a seca, frio e estresses bióticos, como praga e doenças. Então, por isso, a planta bem suprida com potássio tende a apresentar maior vigor e melhor qualidade dos produtos. Quanto à sua deficiência, o potássio manifesta-se principalmente nas folhas mais velhas, como podemos ver aqui nessa imagem, com sintomas característicos de clorose nas bordas, que envolvem uma necrose, dando um aspecto de queima nas margens das folhas. Além disso, também as plantas tornam-se mais fracas e menos resistentes. O excesso de potássio pode causar desequilíbrio nutricional, especialmente reduzindo a absorção de cálcio e magnésio, o que pode levar à deficiência desses nutrientes. Então, na planta, o potássio está presente em quantidades relativamente elevadas, isso variando de 1 a 5% da matéria seca, e no solo a sua disponibilidade também depende da capacidade de troca de cátion e o tipo também da argila. Portanto, o potássio é essencial para a regulação fisiológica e adaptação da planta em condições ambientais. E só de recordar que o fósforo, nesse caso o potássio, uma das suas funções mais importantes é a regulação do equilíbrio hídrico na planta. Isso não podemos esquecer, porque ela controla a abertura e o fechamento do estomato. Acabei de dizer isso há pouco tempo, e que, por sua vez, ela influencia diretamente na transpiração da fotossíntese. Então, é muito importante termos em conta esse nutriente, porque isso pode influenciar naquilo que é a nossa produtividade durante a nossa produção. Então, é um nutriente muito importante que a gente tem que tomar em consideração durante a nossa produção, que pode gerar vários prejuízos e pode comprometer naquilo que é a segurança alimentar dos produtores, principalmente dos produtores familiares, que seu objetivo é produzir para o próprio consumo. Então, para os produtores de grande escala, que seu objetivo também é para o comércio, eles devem ter em conta esse nutriente, pois ele é importante e ela está diretamente ligada à absorção, nesse caso, questão de fotossíntese, por aí vai. Vou falar aqui também do cálcio. Cálcio é um dos macronutrientes essencial que desempenha funções estruturais fundamentais nas plantas. Ele é absorvido de forma de cátion, ou seja, de cálcio com carga positiva 2. Então, ela também apresenta a mobilidade dentro da planta, o que significa que os seus efeitos são mais evidentes nas partes mais jovens. Então, uma das principais funções é a formação e a estabilidade das paredes celulares, contribuindo para a rigidez e integridade dos tecidos vegetais. Além disso, o cálcio atua na regulação da permeabilidade das membranas celulares e no crescimento das raízes. Então, devido à sua baixa disponibilidade, a deficiência de cálcio aparece primeiro nos tecidos jovens e
como há folhas novas e meristema também. Isso apresenta nos tecidos jovens, assim como nas folhas novas e também no meristema. Então, portanto, os sintomas incluem deformações, necrose das extremidades e, em casos mais severos, morte dos tecidos em crescimento. Então, esse problema pode comprometer seriamente o desenvolvimento da planta. Então, o excesso de cálcio também, embora menos comum, pode causar antagonismo como outros nutrientes. Neste caso, como o magnésio, potássio, dificultando a absorção e levando o desequilíbrio nutricional. Então, temos aqui essa imagem que mostra sintomas de deficiência de cálcio na cultura de tomate. Então, podemos ver aqui um tomate com defeito fisiológico. Isso é causado pela deficiência de fósforo. Então, se num dia a gente estar diante desse cenário num campo de produção, quer seja de nosso familiar ou por aí vai, a gente tem que ter em mente que isso é a falta de cálcio. Então, temos que recomendar ao produtor a aplicar o cálcio para ver se consegue resolver esses problemas. Na planta, o cálcio apresenta cerca de 0,5 a 2% de matéria seca, e no solo também a sua disponibilidade está relacionada ao pH, sendo mais abundante em solos menos ácidos. E além da sua função nutricional, o cálcio também é utilizado como correção de ácido do solo por meio de calagem, o que melhora a disponibilidade de outros nutrientes. Então, além disso, o cálcio é essencial não apenas para a nutrição das plantas, mas também para o manejo de fertilidade do solo. E isso é muito importante e temos que ter em conta, porque o cálcio é muito essencial. E ele é muito usado principalmente na correção do pH também do solo. Nesse caso, o calcário, né? O calcário calcítico. Temos dois tipos de calcário, que é o domilítico e calcítico. Então, neste caso, eu me refiro da presença do cálcio, que pode também melhorar naquilo que é a distribuição ou absorção de outros nutrientes. Então, essa imagem aqui me desperta algo que eu vi também durante um processo de estágio em que eu estava a exercer, em que o produtor estava passando por muita dificuldade durante a sua colheita e ele deparou-se com esse cenário. Normalmente, naquela época eu não sabia o que estava a acontecer, mas é importante termos em mente esses aspectos. A leitura também ajuda nisso. Agora vou falar aqui do magnésio. Bom, o magnésio é um dos macronutrientes secundários, fundamental também para as plantas, sendo absorvido em forma de também um íon, e a sua principal função está relacionada à fotossíntese, pois ele é um elemento central da molécula da clorofila, responsável pela captação de energia luminosa. Além disso, o magnésio atua como ativador de diversas enzimas envolvidas no metabolismo energético e na síntese de proteínas. Ele também participa no transporte participa no transporte de fósforo dentro da planta, e ela como eu estava dizendo, dentro da planta, ela também contribui no equilíbrio nutricional. O magnésio é um nutriente móvel na planta, o que significa que o caso de deficiência ele é translocado das folhas mais velhas para as mais jovens. Por isso, os sintomas aparecem inicialmente nas folhas mais velhas, caracterizados por clorose entre as nervuras, enquanto estas permanecem verdes. Então, a toxidez do magnésio é rara. É muito raro verificar-se a toxidez de magnésio, mas ela também está presente
mas ela pode ocorrer em solos com excesso de elementos causados pelo desequilíbrio de cálcio ou potássio. Então, a planta, ou seja, na planta o magnésio está presente a uma concentração muito menor também, que é de 0,2% a 0,8%. É da matéria seca. Então, no solo, a disponibilidade desse nutriente, que é o magnésio, depende da textura e da capacidade de troca de cátions. Então, ela, como eu havia dito, né, que ela está relacionada à fotossíntese, pois é um dos elementos centrais na molécula de clorofila. Então, isso já influencia aquilo que é o clima e por aí vai. Então, aqui é essa imagem que mostra a deficiência desse magnésio. Esse magnésio, como havia dito no início, a sua quantidade ela está em torno de 0,2 a 0,8 de matéria seca. Essa é a concentração presente neste caso de uma forma geral, né? Por isso que eu trago aqui sempre a quantidade em percentagem, porque isso eu acredito que varia de acordo com o ambiente e também o lugar onde a planta está inserida e por aí vai. Então, no solo a sua disponibilidade depende muito mais da textura, e da capacidade de troca de cátion. Vou falar aqui também do enxofre. Enxofre é um nutriente, é um macronutriente importante absorvido pelas plantas, na forma de sulfato. Ele é absorvido na forma de sulfato, como vê aqui, e ele desempenha funções essenciais na síntese de proteínas. Sendo a componente de aminoácido como cisteína e metionina. Então, além disso, também o enxofre participa na formação de enzimas e vitaminas, sendo fundamental para o metabolismo vegetal. Ele também contribui para a formação de compostos responsáveis pelo aroma, o sabor de algumas culturas também. Então, diferentemente do nitrogênio, o enxofre possui baixa mobilidade na planta. Por isso, os sintomas de deficiência aparecem primeiro nas folhas mais jovens, como vê nessa imagem, que apresentam coloração amareladas semelhantes à deficiência de nitrogênio, mas com diferença em localização. Então, a toxidez desse nutriente é muito rara, mas pode ocorrer em condições de excesso, levando à acidificação do solo e possíveis danos nas raízes. No entanto, na planta, o enxofre está presente em concentrações que estão em torno de 0,1% a 0,3% da matéria seca. Então, a sua disponibilidade no solo ela depende principalmente da matéria orgânica e da mineralização. Assim, também o enxofre é essencial para a síntese de proteína e para o crescimento saudável das plantas. Então, é muito bom termos em consideração esse nutriente, apesar de ser um nutriente que é requerido em pequenas quantidades, é muito bom termos em consideração esse nutriente, pois ela é muito importante para as culturas. Apesar de ser requerido em pequenas quantidades, elas são essenciais. Não é que devemos negligenciar esse nutriente. Bom, aqui vou falar da dinâmica de micronutrientes. Bom, falando em micronutrientes, como estava a dizer aqui, são aqueles nutrientes que são requeridos em pequenas quantidades, os micronutrientes. Então,
Deles destacam-se o boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, zinco e níquel também é um dos macronutrientes. Esses são os principais que eu trouxe. Então a sua quantidade, eu aqui trouxe, como eu havia dito que, como disse no início, né, que a sua quantidade é muito reduzida, só requerida em pequenas quantidades na planta, por isso eu trouxe aqui a sua unidade que é de miligramas por quilograma desses micronutrientes. Então, primeiro, vou aqui falar de coisa, de boro, de boro. Boro é também um dos micronutrientes. Eu aqui trouxe 7 micronutrientes, são vários, mas aqui trouxe os principais. Então, por que eles são essenciais? Assim que eles são requeridos em pequenas quantidades. Então, por que eles são essenciais? Eles são essenciais porque também eles participam, ou seja, são um dos fatores que é usado como ativadores de enzimas, ativadores enzimáticos nesse caso. Eles participam no processo fisiológico da planta e também são constituintes, nesse caso, de membranas da célula, ou seja, da parte da planta. Então, vou falar aqui de uma forma breve, por isso eu trouxe aqui uma tabela para não passar aquilo que é o recomendado, né? No tempo exigido durante a apresentação. E o recomendado, tendo em conta o nosso nível. E vou começar, sem mais delongas, vou falar do boro primeiro. Boro é um nutriente essencial absorvido principalmente na forma de ácido bórico. É absorvido na forma de ácido bórico. Ele desempenha um papel fundamental na divisão celular, no alongamento das células e na formação de parede celular. Além disso, o boro é essencial para o desenvolvimento de tecidos meristemáticos, que para o processo de produção de planta, incluindo a germinação do pólen e também o crescimento do tubo polínico, nesse caso, é isso aí, do tecido polínico. A deficiência do boro afeta principalmente tecidos jovens, e causando morte de meristemas. Então, a deformação foliar também pode estar associado a isso e também problemas de formação de frutos. Em culturas como algodão, por exemplo, e soja. Então, a deficiência pode resultar queda de flores e a baixa produção. Então, a toxidez desse nutriente também do boro ocorre relativamente à facilidade, pois a faixa entre a deficiência e o excesso é estreita. E os sintomas incluem necrose nas bordas das folhas, semelhantes à deficiência de potássio. Então, geralmente, elas a sua concentração na planta é muito baixa, está geralmente a 100 mg por quilograma. Vou falar aqui do cloro. Bom, o cloro também é um dos micronutrientes, que ela tem um papel fundamental também na planta, é um dos micronutrientes essencial também na planta, e ela é absorvido pelas plantas em forma de íon cloreto, sendo atualmente móvel tanto no solo quanto na planta. Ele está geralmente disponível disponível em quantidade adequada na maioria dos solos,
quanto, ou seja, na maioria dos solos, principalmente a região onde a planta há influência de sais ou fertilizantes contendo cloreto. A sua principal função está relacionada ao equilíbrio osmótico neste caso, e a manutenção da carga elétrica nas plantas, ou seja, nas células. Perdão. O cloro também participa diretamente na fotossíntese e sendo essencial para a fotólise de água, neste caso, a fotólise de água, e é um processo responsável na liberação de oxigênio. Então, além disso, o cloro atua na abertura também de estomato e o fechamento de estomato, influenciando a transpiração e o balanço hídrico da planta. Então, a sua deficiência, ou seja, a deficiência de cloro é rara, mas quando ocorre pode causar murcha no crescimento, ou seja, murcha, clorose e a redução do crescimento radicular. Então, em alguns casos, as folhas podem apresentar manchas necróticas e aspectos murchos. A toxicidade do cloro é mais comum do que da deficiência. Então, especialmente em solos salinos ou irrigados com água de má qualidade. Os sintomas incluem queimaduras nas bordas das folhas, semelhante à deficiência do potássio. Além de absorção do crescimento. A concentração do cloro na planta varia de 100 a 10 mg por quilograma de matéria seca, isso dependendo das condições do solo. Então, por exemplo, em solos, ou seja, em culturas como feijão e batata, o excesso de cloro pode prejudicar a qualidade do produto. Já em trigo, por exemplo, o cloro pode contribuir para maior resistência de doenças. Então, portanto, o manejo do cloro deve considerar principalmente o tipo de fertilidade, ou seja, de fertilizante utilizado. Vou aqui falar do cobre. Bom, o cobre também é um dos micronutrientes, assim como o cloro, é um dos micronutrientes, assim como o cloro, e ela também participa, ou seja, é considerado como um ativador de enzimas oxidativas, e a síntese de lignina, que está diretamente influenciado na rigidez do solo. Então, falando em cobre, isso não difere muito de outros nutrientes que eu falei aqui. O cobre também é um dos elementos, apesar de ser requerido em pequenas quantidades, ela é um dos elementos também essenciais que pode influenciar naquilo que é a produtividade quando não é manuseado de uma forma adequada, pode influenciar naquilo que é a nossa produtividade, porque o cobre é um dos micronutrientes essenciais e que ela é absorvido pelas plantas, principalmente na forma de um íon. Então, a sua disponibilidade no solo é fortemente influenciada também pelo pH. Por isso que eu disse que ela não difere muito de outros nutrientes que eu acabei de falar, sendo mais disponível em solos ácidos e menos disponível em solos alcalinos. E além disso, em solos ricos de matéria orgânica, podem completar, ou seja, podem
complexar, neste caso, o cobre, reduzindo a sua disponibilidade para as plantas. O cobre desempenha funções importantes, neste caso no metabolismo vegetal, especialmente atuando como cofator enzimático. E ele, que nesse caso o cobre, participa na reação de oxidação, aliás, oxirredução, sendo essencial no processo nos processos como a respiração, da fotossíntese. Também está envolvido na síntese de lignina, como eu já havia dito no início, contribuindo para a rigidez e a resistência de tecidos vegetais. Eu vou falar aqui do ferro. O ferro é um dos micronutrientes absorvidos pelas plantas, principalmente em forma ferroso ou férico, em forma de união também ferroso ou férico. E embora de forma desse símbolo ferro, que possui duas cargas negativas, então seja mais facilmente assimilada, ela é mais assimilada em forma ferrosa, então a sua disponibilidade e é altamente dependente do pH também do solo, sendo reduzida em solos alcalinos. O ferro é essencial para a fotossíntese, pois participa dentro da síntese de clorofila, embora não faça parte diretamente da estrutura, ou seja, da sua estrutura. Além disso, atua como cofator em diversas enzimas envolvidas no processo metabólico e na reação de oxirredução. Vou falar aqui do manganês. O manganês também é absorvido pelas plantas de forma de união e desempenha um papel importante como ativador enzimático em diversos processos metabólicos, e ele está envolvido na fotossíntese, especialmente na fotólise de água. Essa etapa é fundamental para a liberação de oxigênio. E além disso, o magnésio participa no metabolismo do nitrogênio nesse caso, e também da síntese de compostos orgânicos essenciais. A deficiência de magnésio é caracterizada pela clorose interneval nas folhas jovens, semelhante à deficiência de ferro, porém geralmente acompanhada por pequenas manchas necróticas. Então, a toxidez de manganês é mais comum em solos ácidos, onde a sua disponibilidade é elevada, e os sintomas incluem manchas escuras nas folhas e a redução do crescimento. Então, a concentração de manganês na planta varia de 20 a 500 mg por matéria seca. Como um exemplo prático, em culturas como a soja, a deficiência de manganês pode reduzir a fotossíntese e a disponibilidade em solos muito
ácidos, muito ácido, e o excesso de manganês pode causar toxidez, prejudicando o desenvolvimento da planta. E, portanto, o manejo adequado envolve o controle de pH do solo, a aplicação também de fertilizantes. Vou aqui falar, neste caso, do molibdênio. O molibdênio é também um dos micronutrientes absorvidos pelas plantas de forma de molibdato, e desempenha papel essencial no metabolismo do nitrogênio. E ele é a componente de enzimas importantes, como a nitrogenase e a redutase do nitrato. A sua principal função está relacionada à fixação biológica do nitrato por exemplo, em leguminosas e a redução do nitrato dentro da planta. Então, a sua deficiência ela causa sintomas semelhantes à deficiência de nitrogênio, como a clorose nas folhas mais velhas, e além da redução no crescimento da planta. Então, a toxidez deste nutriente, nesse caso do molibdênio, é rara, mas pode ocorrer em solos com níveis elevados, causando desequilíbrio nutricional. Então, a concentração do molibdênio na planta é extremamente baixa, geralmente inferior a 1 mg por quilograma. Como, por exemplo, um exemplo prático que eu posso trazer aqui é a cultura de soja. Vou falar aqui de sintomas gerais de deficiência. A mobilidade, neste caso, de micronutrientes é pouco móvel. E a mobilidade é pouco móvel e eles, nesse caso, a sua localização geralmente aparece primeiro em folhas jovens, nesse caso no topo das plantas. Então, como padrão comum que pode ser verificado na deficiência de uma forma geral, é a clorose interneval, encurtamento também das plantas. Então, os fatores que podem influenciar a disponibilidade, eu falei no início, enquanto explicava os micronutrientes, eu falei muito mais do pH, são esses fatores que eu mencionei várias das vezes, ou a maioria das vezes, foi esses macronutrientes. O pH do solo, teor de matéria orgânica e umidade do solo, excepto o molibdênio. Atenção, excepto o molibdênio, nesse caso, em solos maiores que 7. Solos maiores que 7. Então, em solos com pH elevado, a maioria dos micronutrientes, como ferro, manganês, zinco, tornam-se menos disponíveis, enquanto o molibdênio se torna mais disponível. Então, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de colocar: como corrigir a deficiência? Então, a correção da deficiência do pH pode ser feito de várias formas. Nesse caso, 3 principais formas que eu trouxe aqui é através de tratamento de semente, da adubação e também, nesse caso, adubação via solo ou adubação foliar. Então, concluindo, a produtividade, ou seja,
A nutrição da planta é um fator que determina para o sucesso da produção agrícola. Então, o equilíbrio entre os nutrientes é essencial para garantir o crescimento saudável e a produtividade nas culturas. Então, cada nutriente desempenha funções específicas e a sua deficiência ou o excesso pode causar prejuízos. Isso temos que ter em mente, prejuízos significativos. Por isso, o manejo adequado de fertilidade do solo é fundamental. Além disso, o conhecimento de sintomas também de deficiência permite um diagnóstico. Recomendo aqui um livro muito importante que merece uma pequena observação, um livro que me inspirou muito e eu li e aprendi muito com esse livro, então recomendo para quem quiser. É só pesquisar Guia Básico de Nutrição de Planta. Então é um livro bastante interessante. E também tem um livro que meu professor disponibilizou para mim e eu poderia também usar para recomendar para vocês. E obrigado pela atenção.